Oi, pessoal, vamos ver aqui a definição da matemática pura, né? Sobre funções, né? Função. Opa, aqui eu escrevi errado. É injetiva. A sobrejetiva é a outra. Injetiva. Bom, função 1 a 1, também chamada injetiva ou injetora. A função on-to, no inglês, em português, que a gente chama sobrejetiva ou sobrejetora, tá? Eu aprendi, nossa, essa regra aqui, que para mim eu acho muito bom essa coisa de memorização. A sobrejetiva não sobra, tá? Então é aquela coisa de você ter o conjunto A aqui, o conjunto B, e aí você tem, digamos assim, ou seja, não sobram elementos, porque se eu colocar elemento no B sobrando, ela não é sobrejetiva. E quando não sobra, ela é sobrejetiva. Então é nesse sentido do não sobra, tá? É algo informal que eu pus, mas que eu acho extremamente prático para memorizar. Porque o aprendizado ele envolve raciocínio e memória. Então, não adianta falar, tem que haver ali uma certa memorização, por mais que a gente consulte, né? Mas tem certas coisas que precisa memorizar para ter um aprendizado mais pleno. Aqui, a gente vai definir a função 1 a 1 e a função injetiva e a sobrejetiva. Suponha que f seja uma função de A para B, f é injetiva C. Acontecer isso aqui. Isso aqui, o que ele quer dizer? Que não existe 1 a 1, não existe um elemento de A e um elemento... não existem dois elementos do conjunto A, tal que AF desses elementos sejam iguais e os elementos sejam diferentes. Então, não existe A1, nem A2. É que essa anotação é um pouquinho confusa. Eu acho que eu colocaria... Está correta a anotação, tá? Mas eu acho não, eu digo assim, talvez eu definisse de um jeito que para minha leitura seria mais intuitiva. Eu diria assim, que não existe. Mas na verdade, colocar embaixo lá, essa parte aqui, eu colocaria assim, não existe A1 e A2 pertencente a A, tá? É isso que está querendo dizer. Que não existem dois diferentes que tenham o resultado da mesma função aqui. Se isso Professor, acontecer... Oi? Uhum. nesse caso não teria que estar entre parênteses, não? O não vale para os dois quantificadores? Então, ótima questão. Normalmente, sim. Normalmente, o quantificador ele está grudado com o que está à sua direita, né? E se você quiser que seja mais coisa, então você põe o parênteses e usa a lei de Morgan, aquela coisa lá, né? Que é a distributiva do não, da negação. Só que lembra que no caso do quantificador existencial ou universal, o não ele passa pelo quantificador mudando de um para outro, né? No caso do existencial para o universal e vice-versa. Ele passa, mas ele permanece, então ele não some, não é aquela coisa que é absorvido, né? Como se eu tivesse assim, sei lá, menos 2, dá mais 2, porque pode pôr parênteses ou não, porque esse menos absorve esse, some, eu estou falando assim, em linguagem informal, né? Some e vira mais. Lá não, o menos ele passa por ele, modifica e continuaria aqui. Então, se eu quisesse, a gente poderia fazer ele passar para cá, e aí eventualmente até entrar aqui, virar ou e virar igual aqui, também dá. Mas no quantificador essencial, ele não precisa do parênteses, porque por mais que ele esteja ligado só a esse existe, ele tem esse caráter no existencial de estar como se tivesse parênteses. Mas assim, eu vou te falar, isso é uma definição que eu não gosto. Então,
eu escreveria assim, ó, não existe a 1 e a 2, pronto. Aí, para mim, fica muito mais claro desse jeito, tá? Então, essa anotação que o livro usa, mas ele para, ele explica um tempão, porque a primeira vez que eu vi isso aqui, eu não aceitei, assim, com facilidade, não. Eu não engoli muito fácil isso aqui, não, porque eu fiz mais ou menos a mesma pergunta que o Marcos fez. Mas a hora que ele explica o que está acontecendo, eu prefiro essa anotação aqui. Para mim fica mais claro que não existe a 1 nem a 2, tá? Não existe a 1 e não existe... porque não existe nenhum... Não existe a 1 e a 2, ou seja, dois diferentes, que aconteça isso, tá? Bom, ficou mais claro? Você está concordando, Marcos, e demais, e Cariere, Camila? Eu vou concordando com a notação em verde mesmo. Essa edição fica muito ambíguo. Eu acho também, concordo. Então, aqui ela é injetiva. Então, o que não acontece aqui, ó? Eu vou, se fosse o A aqui e o B aqui, é 1 para 1. Então, não pode, por exemplo, se acontecer isso, esse F não é injetivo, porque você tem o As diferente, né? A1 e A2, que é diferente, A1 diferente de A2, e para um mesmo B. Ou seja, e o B1 é F, né? Então você teria aqui que B1 é F de A1, que é F de A2. Ou seja, isso aqui satisfaz, F de A1 é igual a F de A2, mas não satisfaz isso. Então não é injetiva, tá? Eu estou dando esse exemplo aqui, ó. Vou colocar uma barra aqui nessa função, uma til. Então esse F não é injetiva. Para ser injetiva, teria que você tem 1 para 1, tá? Você tem, para cada um que você tem à esquerda, você tem que ter 1 à direita. Você não pode ter 2 à esquerda para 1 à direita. Esse que é o significado do 1 para 1. Você não pode ter 2 à esquerda para 1 à direita. Isso é 2 para 1, entendeu? Seria 2 para 1. Então tem que ser 1 para 1. Então, não quero deixar muito sobrecarregado, mas só o injetivo seria isso aqui. Tá? Eu fiz bem pertinho dele, então o injetivo é isso, é 1 para 1. Agora, tudo bem, eu fiz um sobrando a mais aqui, porque não interessa se é subjetivo ou não. Essa aqui é injetivo, tá? Ele vai ser sobrejetivo agora. Embaixo vai ter desenho também para ajudar. O diagrama, né? F é sobrejetiva C. Para todos os elementos aqui do contradomínio, existe pelo menos um no domínio, que é o A, tal que F de A é igual a B. Ou seja, não sobra, entendeu? Esse aqui que é o ponto informal, a sobrejetiva não sobra elementos. Não sobra elementos no B, que aqui, ó. Então, aqui ele deu um outro. Injetiva em inglês também é com a palavra bem parecidinha, injection. On-to, que é sobrejetiva, é bem parecida, mais ou menos parecida também, que é surjection, sobrejetiva. Então, vamos ver os diagramas. Ó. Esse F, que está aqui no item 7, é 1 para 1, é injetiva, tá? Porque para cada um à esquerda, você tem somente um à direita, tá? Isso aqui é 1 para 1. E aqui está sobrando, então ela não é sobrejetiva. Vamos ver o item 8. Se a função de A para B for sobrejetiva, então todos os elementos de B é a imagem sob F de algum elemento de A, tá? Isso aqui é a definição de sobrejetiva.
Então, essa função aqui, eu vou tampar um pouco aqui. Fala vocês, então, se ela é injetiva e se ela é sobrejetiva, essa função aqui. Sobrejetiva. Então, não, primeiro injetiva. Ela é injetiva? Não, porque são dois elementos em A que vai para um em B. Certo. Não é injetiva e é sobrejetiva, né? Porque não só, porque para todos os elementos de B tem pelo menos um A. Perfeito. Então, ela é sobrejetiva, mas não injetiva. Vamos ver essa aqui. Me fala se ela é injetiva e se ela é sobrejetiva. É, bijetiva. Vai ser sobrejetiva e Isso. injetiva. Perfeito. Então, ela é 1 para 1, injetiva. Ela é sobrejetiva porque não sobra. E isso chama-se bijetiva, tá? Deve aparecer mais à frente, mas se não aparecer, a gente já adianta aqui. Que a bijetiva é injetiva e sobrejetiva. Daí é bijetiva. Como o caso desse exemplo 10, item 10 aqui. Perfeito. Então, deixa eu ver. Vocês têm alguma dúvida? Porque eu acho que esse vídeo vai ser só para esse material aqui. Depois eu faço... Eu posso fazer junto aqui. Alguma dúvida da definição objetiva sobre objetiva? Na verdade, não. Acho que só o ponto de notações, que eu lembro que tem umas notações específicas, funções injetivas, tipo uma curvinha, uma seta curva de quando é sobrejetiva, aí já é uma seta com tracinho cortado na ponta de A, apontando para B, e objetiva ela é um igual com tinha em cima, algumas notações específicas que eu tinha visto. Bastante interessante. É verdade, é bem legal. O que o Marcos está falando aqui, essa setinha aqui, ó, aqui quando está desse jeito, ele está falando f é uma função de A para B. Só isso. Agora, se você. Existem umas notações que você põe a setinha assim. Preciso lembrar. Tem uma espécie de curvinha. Não, é uma. Meio que uma só curva de cima para baixo apontando. Como se fosse realmente, eu fico imaginando uma injeção, né, vendo aquela curva. E aquela primeira que você tinha feito quando ela é sobrejetiva. Perfeito. Isso, eu não estou me lembrando aqui de cabeça para fazer, mas tem essa anotação para quando ela é só injetiva, só sobrejetiva. Quer dizer, não é só, né? Quando ela é injetiva, você tem a. Quando você já sabe que ela é injetiva, você tem a seta específica. Quando você sabe que ela é sobrejetiva, tem a seta específica. E quando você sabe que ela é bijetiva, então você meio que junta esses dois símbolos numa única seta para dizer que é bijetiva. Mas muda, às vezes pode mudar de um livro para outro, mas só para saber que existe essa definição, que é bem legal. É bem legal de saber. E aqui vamos emendar, porque aqui são exemplos, tá? De injetiva e sobrejetiva. Por exemplo, a função identidade, que se o IA de A1 for igual a IA de A2, significa que A1 é igual a 2, porque pela própria definição da função identidade, que a gente viu que é uma função. Então, quando dois diferentes quando as funções são iguais, de dois elementos, aparentemente de dois elementos que aparentemente seriam diferentes, mas são iguais, a explicação não ficou boa, mas, enfim, quando acontece isso aqui, ó, e aí você conclui que os argumentos são iguais, né, a partir das funções são iguais, leva aos argumentos serem iguais, então ela é 1 para 1, injetiva. Agora vamos ver o sobrejetivo. Para todos os A's, né, porque o IA é uma relação de A para A. De A para A, com ela tem aquele jeito especial lá, né, que é para todos os Azinhos, o A se relaciona
com A. Ela tem aquela definição mais precisa, né? E para todos os elementos do A, o A vai ser igual ao IA, né? Porque é o que é você escrever isso, ó, que o Azinho se relaciona via IA com o A, com ele mesmo. Ou seja, ele é simétrico. É a pura definição da reflexividade, simétrico reflexivo, né? E, então, como não sobra nenhum elemento, porque todos os elementos se relacionam com ele mesmo, né? Já que é uma função de A para A, vamos desenhar isso aqui, ó. Peraí, se não tiver muito claro, esse é o A, eu vou escrever A1, A2 e A3. Vamos supor que seja esse A, né? Daí você vai ter aqui a imagem, que é conjunto A, A1, A2 e A3, tá? O mesmo conjunto A. A função, IA, ela faz isso. Ela relaciona o A1 com A1, o A2 com A2 e o A3 com A3. É isso que faz o IA, tá? Por isso que não sobra nenhum elemento aqui que não tem o seu outro elemento que está relacionado. Por isso que ela também é subjetiva. Ela é injetiva e subjetiva, a função identidade. Ok? Dúvidas podem perguntar. O G, que é uma função dos inteiros para os reais, tal que para todos os inteiros x, você faz g de x igual a 2x mais 3. Né? Aqui, são só exemplos, né? Na verdade. Isso. Esse exemplo é para ver assim, a pergunta é, o G é injetivo e é subjetivo? Aí a gente vai ter que analisar. Como que você vê primeiro se é injetivo? Você faz o G de N1 igual a G de N2 e vai fazendo as continhas, né? Pela definição de G, fazer G de N1 igual a G de N2 significa você substituir aqui o x N1 igualar substituindo com N2. Então ficaria 2N1 mais 3, 2N1, corta, o 3 cancela, fica 2N1 igual a 2N2, que cancela o 2 aqui, fica N1 igual a N2. Então, como essa parte levou a esse aqui, então ela é injetiva. Agora, para ver se ela é subjetiva, tem que ver se existe ou não um N nos reais e não existe tal que nenhum inteiro vai conseguir gerar esse real, né? Pela função. Os números pares vão fazer parte da imagem. Você falou os números pares? Eles não vão fazer parte da imagem. Ah, tá. Vamos ver. Porque fica 2 mais 3, 5, 4 mais 3, 7. É verdade. Perfeito. Os pares. Isso. Exatamente. Perfeito. Só que o ponto também que você tem que pensar é do inverso. Tipo, por exemplo, pega o número 1,5. Você não tem nenhum x cujo g de x dá 1,5, certo? Então, 1,5 está aqui nos reais. E está sobrando. Ele vai sobrar. Porque você não vai ter setinha que leva do z para 1,5 via g. Então é por isso que ela não é subjetiva. Mas o jeito que está formalizado aqui é assim, ó, não existe um n pertencente ao inteiro. Ele pegou um exemplo, tá? Eu peguei o exemplo 1,5, mas ele pegou o zero. O zero está dentro dos reais, ok? Mas você não tem nenhum inteiro cujo resultado dê zero, porque para essa função dar zero, o x teria que ser menos 3 sobre 2, né? Você iguala a zero aqui, isola o x dá menos 3 sobre 2. E o menos 3 sobre 2 não é inteiro. Então, não existe nenhum inteiro que dê zero. Por isso, não é subjetivo. Mas você poderia ter dado com 1,1, 1,5, pi, raiz quadrada, alguma coisa.
Então, não é sobrejetiva. Ela é injetiva, mas não sobrejetiva. Alguma dúvida? Só uma observação. A gente trocar o domínio e a imagem aí já vai ser subjetiva. Se você puser dos reais para os inteiros, Isso, com essa mesma fórmula aqui, né? exatamente. Então, aí vai acontecer que não vai ser função, porque você vai ter um real via essa função que não vai dar inteiro. Aí não vai ser função. Vai Porque cobrir todos você os vai, por inteiros exemplo, e um pouco mais, né? Então seria de R para porque R. se puser um Rzinho aqui, aí. Mas ainda assim, ó, tem que tomar cuidado, porque tudo bem, vamos por R de R em R. Mas você pode ter um. Porque aí o problema é que são todos os reais vinculados com essa equação. E, por exemplo, se você pegar uma raiz quadrada, né? Aí tem que dar uma pensada melhor. Eu teria que pensar mais, porque daí já fica mais complicado. Ou seja, se for real, se for reais, aí a gente faz uma outra análise para ver se é 1 para 1 e se é subjetivo. Estou tentando pensar aqui se eu acho algum contra-exemplo, né? Teria que pensar. Pode ser que seja as duas coisas, né? Teria que pensar um pouco. Não, porque aí vai dar uma reta, esse gráfico vai dar uma reta. Então, vai ser objetiva, né? Se for real para real, então vai ser objetiva, porque vai dar uma reta, a função vai dar uma reta, significa que a real aqui é o domínio, vai ser objetiva se for o R aqui. Perfeito, legal, ficou legal essa variação aqui. Depois, o último exemplo aqui, ó, é uma função de R em R. Aliás, peraí. Aqui, ó, isso que eu estava acabando de falar, tá aqui, ó. É uma função H que ele chamou. Então, a função H é de R em R, dada por 2x mais 3. E ele está dizendo que o H é injetiva e deixou a prova para o leitor fazer. Ele está dizendo que ela é sobrejetiva se, para todos os y reais, existe um x real, tal que H de x é y. Então, para todos os argumentos, para todos os x aqui reais, né? Quer dizer, desculpa, que para todos os y, todos os reais existe um x. Deixa eu ver, esse aqui é o KT. Deixa eu ver aqui no livro. Eu vou falar para vocês que página que está. Está na página 238. O KT é o item 3, porque são vários itens aqui. Ó. É um exemplo 5.2.2 na página 238. E esse exemplo tem 5 itens. Esse é o KT, é o item 3, 4 e 5. Então, na verdade, esse H aqui é o item 5, que está na página 239. Está no comecinho da página 239, que é o item 5. Daí ele fala, essa função é tanto injetiva como subjetiva. E aí ele dá a demonstração aqui, tá? Eu não fiz aqui, mas pode deixar para vocês estudarem, então. Por conta própria essa parte.